O Internacional realizou o último treino desta primeira semana de preparação visando o jogo contra a equipe do Palmeiras. Folga neste domingo, mas na atividade de sábado várias situações importantes foram reveladas. A presença de um jogador que está voltando do departamento médico e em breve estará à disposição do técnico Roger Machado. E uma imagem que mostra o time que vem sendo trabalhado pelo treinador colorado, com Vitor Gabriel na lateral esquerda e Bruno Henrique no setor do meio-campo. A gente fala também sobre a triste notícia, o falecimento de Seu Gentil, roupeiro histórico do Internacional, campeão dos maiores títulos da história do clube. A gente fala também a respeito de Ener Valencia, que no Equador anunciou o fim de um ciclo na seleção de seu país, o que pegou muita gente de surpresa. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 6 de setembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre o treinamento pela manhã com os portões fechados, que finalizou essa primeira semana de trabalho, porque os jogadores agora descansam no domingo, tem um dia de folga para retornarem às atividades na segunda-feira, e no domingo o Inter pega a equipe do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e agora terá sua semana final de trabalhos. Este primeiro treinamento, esta primeira semana de treinamentos, foi muito voltada para a parte física, para a parte defensiva e para a implementação de um novo time que deve ser a escalação proposta pelo técnico Roger Machado para o confronto da próxima rodada. E esta escalação teve um vazamento nas imagens divulgadas pelo Internacional. Presta atenção neste trecho, um trecho do treinamento que mostra Vitor Gabriel treinando como lateral esquerdo e Bruno Henrique trabalhando no meio-campo, com o time titular, Alan Patrick, Ricardo Matias, a dupla de zaga de Vitão e Juninho, confirmando aquela expectativa que a gente tinha de uma mudança no time titular e de uma mudança na formatação tática do Internacional. A tendência, e eu já falei sobre isso aqui, é que Roger coloque em campo um time em um 4-4-2 ou 4-1-3-2. Thiago Maia, o primeiro volante, Alan Rodrigues, o meia-direita, Carboneiro, o meia-esquerda e Bruno Henrique sendo o meia centralizado, uma dupla de ataque de Alan Patrick e Ricardo Matias. Esta é a tendência, pensando no compromisso contra o Palmeiras e o time que vem sendo trabalhado pelo técnico Roger Machado para este confronto. Dito isso, uma outra informação muito importante vieram nessas imagens divulgadas pelo Internacional da atividade, que é a presença de Bruno Gomes. O lateral direito trabalhou normalmente com o grupo, está evoluindo no seu processo de retreinamento e em breve estará à disposição do técnico Roger Machado. Acredito que não ainda para o jogo contra o Palmeiras, mas se a gente pegar uma sequência do Internacional, a partida contra o Clássico Grenal, talvez ele já possa aparecer sendo relacionado, mas o jogo contra o Juventude, no dia 27 de setembro, é uma partida em que ele pode estar à disposição. Eu antes fazia uma projeção para a partida contra o Corinthians, no dia 1º de outubro, mas ele já treinando com bola, com os demais jogadores, nesse processo de transição, me faz acreditar que para essa partida contra o Juventude, o Bruno Gomes possa sim estar sendo relacionado, já neste mês de setembro, o que é uma informação muito importante. O Bruno Gomes teve uma grave lesão no início desta temporada, no primeiro jogo contra o Guarani de Bagé, e já está bem recuperado e avançando nesse processo de retorno, tá? A notícia triste deste sábado foi o falecimento de Seu Gentil, roupeiro histórico do Internacional, uma figura muito querida por todos no bastidor, que faleceu neste sábado aos 69 anos. A bandeira do Internacional está meio mastro no Beira-Rio, foram diversas as homenagens do Inter em redes sociais, o luto no bastidor colorado foi divulgado pela figura que era o Seu Gentil, um cara histórico no ambiente do Internacional, que trabalhava há décadas, há mais de 50 anos, no vestiário do Internacional e participou de
quase todas as maiores conquistas da história do Inter, um cara que esteve no vestiário, bicampeão da Libertadores, campeão do mundo e participando ativamente desses títulos, sendo responsável por cuidar de equipamento, do carinho. Esses caras são muito benquistos pelo vestiário, são muito importantes para o clima, para o ambiente do vestiário, e o Seu Gentil foi um funcionário histórico do Internacional, vencedor e que faleceu neste sábado. Fica aqui a nossa homenagem também para o Seu Gentil, para a sua história e, claro, para toda a família e amigos dessa grande figura que faleceu aos 69 anos, deixando, obviamente, o ambiente colorado de luto, e isto marcou o sábado do Internacional. Avançando um pouco na pauta, na tarde desse sábado, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre as vendas que o Inter pretende fazer nessa temporada de 2025, e são algumas, tá? Porque o Inter tem neste momento como prioridade estabelecer a arrecadação através de a venda de alguns jogadores. Ricardo Matias e Vitão estão na pauta, Vitor Gabriel, Gustavo Prado, são jogadores que podem ser vendidos também. Eu resumi isso no vídeo que eu gravei na tarde desse sábado, é só conferir aqui no canal, tá? E por último, lá no Equador, em Quito, Ener Valencia concedeu uma entrevista coletiva, já que ele está concentrado com a seleção do Equador, que enfrenta a Argentina na próxima rodada das eliminatórias da Copa lá em Quito. E Ener Valencia fez um anúncio que pegou muita gente no Equador de surpresa. Ele anunciou o fim de seu ciclo com a seleção equatoriana. Ener Valencia agradeceu, disse que é mais de uma década já se dedicando à seleção do Equador e que depois da Copa do Mundo ele não vai mais defender a seleção equatoriana, a Copa do Mundo do ano que vem, na qual o Equador já tem um encaminhamento de classificação, com certeza para vaga indireta, mas possivelmente para vaga direta visando a Copa do Mundo. E este vai ser o último jogo do Ener Valencia no Equador com a seleção equatoriana. E ele inclusive vai ter toda a sua família à disposição no estádio, para assistir, de acordo com ele, o primeiro jogo de eliminatórias que a família dele vai estar no estádio assistindo. Então é um momento especial, a partida contra a seleção argentina, em que ele espera uma vitória para fechar seu ciclo com a seleção do Equador. Em casa, no Equador, depois ele só joga com a seleção equatoriana fora de casa pela Copa do Mundo do ano que vem. Lembrando que o Ener Valencia tem uma grande possibilidade de, no próximo ano, defender o Emelec, que é o seu clube de juventude. Ele já está se encaminhando e parece estar se encaminhando para os momentos finais de sua carreira. E voltar para o Emelec é um objetivo que ele tem. Ele tem contrato com o Inter até a metade do ano que vem, mas já na virada do ano pode assinar um pré-contrato, e o Inter tem interesse em liberar o jogador de maneira antecipada, o que pode acabar acontecendo através de um acordo, mas o fim deste ciclo com a seleção equatoriana foi anunciado pelo jogador. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Lembrando, não tem Campeonato Brasileiro, jogos, futebol paralisado por aqui, porque tem eliminatórias da Copa do Mundo, e a gente tem, por exemplo, eliminatórias da Europa. Geórgia e Bulgária, Lituânia e Holanda, Macedônia do Norte e Liechtenstein, Luxemburgo e Eslováquia, Bélgica e Cazaquistão, Alemanha e Irlanda do Norte, Polônia e Finlândia, Turquia e Espanha. Todos os jogos na KTO, válidos pelas eliminatórias da Europa, que você pode brincar para se divertir. Jogue com responsabilidade, lembrando que é um site proibido para menores de 18 anos e que apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!